Vamos abrir então, queridos, o livro de Apocalipse, capítulo 19. Nós lemos apenas o verso 9 na introdução, para então entender um pouquinho dessa alegria, né? E agora vamos ver aí a partir do verso 1 e vamos ler dos versos 1 a 10 então, para aquilo que temos para essa manhã, com a graça do Senhor. Apocalipse 19, verso 1. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Aleluia, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vamos ter mais uma palavra de oração. Bendito Senhor, graças te damos por tua palavra lida, maravilhosa palavra, ó Deus. Certamente há nela muito mais do que aquilo, ó Pai, que podemos alcançar neste tabernáculo, neste corpo. Mas, Senhor, pela fé, pela certeza, pela esperança da promessa de que o Senhor está nesta manhã nos guiando a toda a verdade, o Senhor mesmo está nos ensinando todas as coisas, pela presença sempre presente do Espírito Santo no nosso interior. Assim nós suplicamos também que o Espírito Santo tenha liberdade para andar no nosso meio. Então, ó Pai, que Ele possa fluir do nosso interior com realidade para constranger todos os nossos corações. Nós nos colocamos aos Teus pés, ó Pai, e queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos, supre-nos. Nós carecemos de Ti, dependemos de Ti. Ministra cada coração, Senhor. Nos entregamos a Ti, confiados nessa promessa que acabamos de citar, que o Senhor deixa registrado em Tua palavra por 2 vezes na carta aos Hebreus, que fala da glória da carreira cristã. E sabemos que a nossa glória, descrita ali, é agradar ao Senhor. Ó Deus, nós Te bendizemos para todo sempre, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Então hoje, 91º tempo, em torno deste assunto, contemplando o eterno propósito nas Escrituras,
nós vamos destacar as expressões que vimos aí. Se você observou na leitura, são várias tríades que nós temos aqui, né? Me parece agora, saltando aos meus olhos, que eu revisitarei esse texto, né, para lê-lo com mais calma nessa perspectiva. Mas hoje, então, nós vamos destacar a expressão que está aí no verso 1, as três expressões aí, então, salvação, glória e poder. Então, o texto base é esse aí que acabamos de ler, os versos capítulo 19, os versos 1 a 10. Então, vamos destacar para esse tempo, salvação, glória e poder. Porém, nós vamos contextualizar essa porção de Apocalipse dentro do livro de Apocalipse, para que os irmãos vejam que a abordagem aqui para esses três termos, eles possuem uma abordagem um tanto quanto contextualizada, ou poderíamos até dizer específica para esse momento aqui, né? Então, como o irmão João tem trazido, a tão grande salvação, ela envolve muitas relações nas Escrituras. E essa expressão salvação aqui, ela tem uma definição aqui específica, né? Muito interessante dentro do contexto aqui. Então, para que a gente veja o contexto, então eu preciso apenas citar para os irmãos não vão anotar, não tentem anotar, porque eu não vou coisar. Depois, se você quiser ter isso anotado, você tira o seu tempo, né, no áudio e anote, porque a divisão aqui não é importante, é só para que você veja aonde está localizado esse texto que lemos, tá? Mas é importante ver essa divisão. Essa é uma das inúmeras possíveis divisões do livro de Apocalipse, obviamente. O irmão João já trouxe uma para nós, e há várias formas de você abordar de acordo com aquilo que você intenta ver em Apocalipse, no sentido didático, né? Porque no sentido espiritual nós só vamos ver Cristo e a consumação da sua obra, ou a revelação daquilo que Deus planejou. Então, quando nós pegamos essa divisão, Apocalipse capítulo 1, nós temos a visão do Cristo ressurreto e eterno, né, o primeiro e o último. Capítulos 2 e 3, nós temos as marcas, né, da igreja ideal. Então veja que essa divisão, ela já começa aqui apontando para aquilo que nós vamos ver. Então você vê que é uma divisão que não fala da igreja, mas das marcas. E não fala das marcas negativas, mas das marcas positivas. Então, você veja que já a divisão caminha para apontar aquilo que nós temos lá em Apocalipse 19. Então, as marcas da igreja. Então, Cristo ali supervisionando as suas igrejas. Apocalipse 4 e 5, o trono, o rolo e o cordeiro, né? Cristo e o trono de Deus. Como nós vimos lá em Apocalipse, nós temos também Deus no trono e uma voz do trono. Aquela voz é a voz do Filho, depois nós vamos ver, tá? Apocalipse 6 e 7, os selos e as duas comunidades. Então, Cristo controlando a história. Então veja, de novo, está apontando para esse controle da história, ou seja, o que está acontecendo para a história. Então toda a divisão caminha para aquilo. Apocalipse 8, capítulo 8 a 11. Então nós temos as 7 trombetas, o rolo pequeno e as 2 testemunhas. Então nós temos ali Cristo chamando o mundo ao arrependimento. Esse é o foco ali. Então veja de novo, arrependimento, chamado arrependimento. Depois, Apocalipse 12 e 13, nós temos a mulher, o dragão, o menino e as 2 bestas, ou seja, Cristo vencendo o inimigo. Então veja de novo um aspecto de juízo. Apocalipse 14 a 15, verso 4. Aí então o autor dessa divisão coloca assim: uma alternativa radical, salvação ou julgamento. Nós vamos ver isso também lá em 19. Cristo sobre o Monte Sião com seu povo. Por que eu falo que nós vamos ver lá? Porque há uma outra divisão de Apocalipse, abrindo um parênteses, que você pode ir até o capítulo 11, e a partir do capítulo 11, a explicação vai ser a mesma, né, ou uma repetição do que foi dito até o capítulo 11, porém de uma forma mais detalhada. Então não há novidade, né, a partir do capítulo 12, ele simplesmente vai trazer mais detalhes daquilo que ele já falou até o capítulo 11, ou seja, o que você vê até o capítulo 11 vai se repetir do 12 ao final, com mais detalhes. Essa é uma outra possível divisão de Apocalipse. Depois, Apocalipse capítulos 15, verso 5 até 19, verso 10, Cristo vem como ladrão, Cristo chamando a prontidão. Então está aí o nosso contexto, está vendo? Depois eu vou repetir, tá?
Cristo vem como ladrão. Então, Cristo chamando a prontidão. Depois, Apocalipse 19, verso 11, até capítulo 20, verso 15, Cristo em triunfo sobre o cavalo branco. Então, Cristo ali ele está arruinando a besta e o diabo. E depois, Apocalipse 21 e 22, o novo universo, a nova cidade e o novo jardim. Então, o noivo buscando a noiva. Então, fizemos isso simplesmente para contextualizar aqui a porção dos versos 1 a 10 do capítulo 19. Ou seja, Cristo vem como ladrão. Então, nós já sabemos que essa é uma expressão positiva nas Escrituras, né, no que toca a vinda do nosso Senhor, porque ele vem como um ladrão, no sentido de que a igreja deveria perceber esse ladrão. Então é um ladrão positivo. Esse ladrão espera ser pego. Esse é o ladrão que vem. Então o nosso Senhor como ladrão, ele espera ser pego. Pensemos aqui, que ele entrasse aqui agora como um ladrão. Qual o desejo dele? Ser pego e ser deixado aqui conosco. Então por isso ele é um ladrão no aspecto positivo. Então ele vem, e todas as menções dessa expressão traz esse sentido de prontidão. A prontidão deveria então trazer à luz a presença do ladrão. Por isso que ele sempre vai então esperar. E me faz muito recordar aqui o Espírito, aquele momento do caminho de Emaús, quando o Senhor faz menção de passar adiante, mas na verdade no coração dele o que ele queria é: não vás, fica aqui conosco, entre, vamos cear junto. Então esse ladrão espera encontrar filhos em prontidão, protegendo aquilo então que seria a vinda dele. Quantas vezes ele disse que passeou no meio do seu povo e o povo não percebeu, passeou de tantas formas. Se nós olharmos o Antigo Testamento, são tantas formas que o Senhor passeou no meio daquele povo e o povo não percebeu. Isso também, na época que ele viveu como homem, 33 anos no meio do povo. E no final das contas, 120 pessoas, pela fé, porque nós não podemos afirmar que todas elas perceberam, mas elas estavam ali pela fé, aguardando o Senhor Jesus, de toda aquela multidão. Mas ele fez muitos sinais ali, muitas outras coisas além do que está registrado aqui na Bíblia, no que toca principalmente a fala de João, o evangelista. E hoje, irmãos, da mesma maneira, quantos não têm percebido a visita do Senhor? Lembra que o Senhor visitou Abraão 11 vezes. 11 vezes visitando Abraão. Há um irmão que diz uma explicação das visitas muito interessante. Ele vai dizer assim: por que Deus em Cristo nos visita? Para preparar uma próxima visita. E uma próxima, até que seja então a derradeira, a última. Ele vai visitar para nos levar para junto dele. Mas de visita em visita, então ele visita-nos hoje e ele deseja ser percebido para que se prepare um novo momento para que ele nos visite de novo. Se esse momento não acontece, irmãos, as visitas do Senhor tendem a diminuir no ambiente. Esse é o problema, então, de que quando as visitas do Senhor vão diminuindo, nós vamos preenchendo aquele tempo com coisas de homens. E quanto mais o tempo fica preenchido com a descentralidade de Cristo, menos ele vem. Porque ele é o desejado. Se ele não for o desejado, ele não vem. E não é porque ele é egoísta, não. É porque ele sabe, como o irmão João já colocou, que nós somos criados para amá-lo. Se nós não o amamos, então nós estamos fadados a nos afastarmos dele. Então ele visita, esperando poder nos visitar de novo. Só que entre uma visita e outra, vemos isso claramente na vida de Abraão, há necessidade de respostas. Há necessidade de mudança de vida, de caráter. Isso toca tanto o aspecto com relação ao pecado,
quanto o aspecto com relação à igreja, né? Ou seja, seus vínculos com a igreja deveriam ser fortalecidos e o seu desvínculo com o pecado aumentado, né? Cada vez mais nos afastando do pecado e nos aproximando uns dos outros. Normalmente o contrário acontece. Quando nós começamos a pecar, nós vamos nos afastando. Lembra da primeira exortação, né? Aquela negligência, né? E se nós pudéssemos colocar o próximo passo da negligência, quando nós negligenciamos receber a palavra, que é a primeira exortação, é a negligência com a frequência com os cultos. Porque se a palavra perde o valor, as reuniões também perdem o valor, né? Não, basta eu ir lá um dia, aquela porção que eu receber naquele dia, uma vez por semana, é suficiente. Então a negligência ela começa a se manifestar aí nesses pequenos detalhes, né? E nós já temos hoje então grandes seitas formadas aí que não dão valor nenhum no reunir do povo, né? Eu e Jesus na minha casa é suficiente, tá? Então cuidemos para que isso não aconteça conosco, né? De uma forma individual, tá? Então agora sim, letra A. Depois de colocado essa introdução, então nós vamos ver a salvação, a glória e o poder dentro desse contexto um pouco mais específico, então, da vinda do Senhor como ladrão. E aqui colher algumas coisas, então, juntos. Então, letra A, salvação. E aí você vê, então, aqui que a salvação, o que ela toca aqui, ele nos tira da Babilônia. Então veja que o aspecto da salvação aqui não tem nenhuma relação com o novo nascimento. Pode ser aplicado? Pode ser aplicado também. Não há nada de equívoco nisso. Mas o contexto mais preciso, e vocês vão ver, que é o momento, então, digamos assim, tanto do fato como na prática, que o Senhor tem esse desejo, nos tirar da Babilônia. Claro, no que toca ao seu novo nascimento, nós já fomos tirados do mundo. Mas e com relação então à grande Babilônia, porque há uma manifestação contínua da grande Babilônia, né? Que se culminará num ato maior no futuro, né? Mas a grande Babilônia ela vem sendo estabelecida, né? Na prática, né? Assim como a igreja vem sendo edificada na prática também. E, claro, talvez, irmãos, não aconteça um ato geográfico da igreja sair de dentro da Babilônia. Talvez não aconteça esse ato com todos os nossos irmãos. E nem por isso, talvez, eles sejam menores do que nós. Mas a essência toca essa realidade. Deus deseja que o seu povo ande à parte da realidade da Babilônia. Então, como que nós vamos fazer aqui, né, de um modo assim um pouco didático? Só para que você então se localize, dentro da letra A, nós vamos ver alguns versos aqui nesses capítulos de 1 a 10. Depois na letra B nós vamos ver outros versos, na letra C outros versos. O que eu vou fazer? Então, dentro da letra A eu vou citar esses versos, ou pelo menos algumas expressões, e a gente então vai falar algo. Depois eu vou citar na letra B, depois eu vou citar na letra C, para que você tenha essa nota, e então assim a gente construa o quadro todo com a graça do Senhor nessa manhã. Não é nada demorado e complicado, mas é para que você veja essa ação, né? Quando Deus desejou nos salvar, estava incluído nos libertar da grande Babilônia. Então, quando você olha dentro da letra A, então, o verso 2... Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Então, nesse verso 2, você vai colocar, então, um reto decreto, se você quiser tomar nota, então, que está, então, escrito aí. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Então, um verdadeiro decreto, ou um reto decreto. Eu vou resumir assim, para ficar mais fácil para você anotar, para você não ter que anotar essa parte do verso 2. Depois no verso 3, então você anota assim, verso 3, nós vamos destacar a palavra aleluia. Verso 3,
a palavra aleluia. Vá acompanhando na sua Bíblia. Depois, no verso 4, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo: aleluia, aleluia. Nós vamos destacar a palavra trono. Então, verso 4, trono. E o verso 6, então viu uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Nós vamos destacar de novo a palavra aleluia. Mas não é mais importante, pois reina o Senhor? Calma que nós vamos chegar lá. Nós vamos colocar ele dentro do contexto certinho de cada letra. Então nós temos um reto decreto, aleluia. Nós temos um trono e aleluia. Então, queridos, qual é o nosso grande cântico, ou um cântico grande de aleluia? Não sei se os irmãos sabem, mas aleluia, no hebraico, no Antigo Testamento, tem o sentido então que era um tempo de Páscoa. Apontava para esse tempo então da comemoração de que o Senhor perdoou aquele povo, né? Ele passou por cima dos pecados. O sentido ali é de não imputar sobre eles aquilo que lhes era devido. E mais no Novo Testamento, aponta então para a ressurreição. Obviamente que os dois têm a mesma conotação. Esse cântico de alegria, né? Por quê? Porque temos um reto decreto. Então essa expressão que nós vimos aí, dentro do que nós temos entendido do eterno propósito, verdadeiros e justos são os seus juízos, né? Então nós temos esse reto decreto, esse reto juízo, essa reta posição de Deus. Então nós vamos dar um grande aleluia. E isso depois então coloca Deus no trono. Se você observar, prostraram-se e adoraram a Deus que se achava sentado no trono. O irmão João já está trazendo essa relação e é muito bom. Volto a dizer, irmãos, que a ordem das ministrações, elas estão pré-estabelecidas. Os irmãos já sabem, mas eu faço questão de dizer isso. Então, que bom que o irmão João já tratou sobre trono para nós, ali no início de Apocalipse, né? Mostrando que o trono faz o quê? Ou revela o quê para nós? Deus tem o controle. Ou seja, Deus se move, olha a expressão que eu vou usar aqui, controlado por aquilo que ele estabeleceu. Entende? A gente consegue ver essa diferença? Deus tem o controle, é verdade, plenamente. Mas o controle que Deus tem é baseado em quê? No que ele mesmo estabeleceu para ele, o Filho e a igreja. Então todo o movimento controlador de Deus é controlando o próprio Deus a partir do que ele estabeleceu. Então, se Deus desejou contar com cooperadores, Deus também é controlado por aquilo que ele estabeleceu. Por quê? Porque ele não pode se contradizer. Se ele estabeleceu algo e esse algo não se cumprir, então não foi Deus que estabeleceu. Então, demos de novo um grande aleluia, porque ele está no trono, porque ele estabeleceu que assim seria. Então Deus decretou, ele planejou que ele iria tirar o seu povo da Babilônia, porque é o contexto aqui maior, é a finalização aqui, depois nós vamos ver esse juízo. Então, quando nós olhamos para a história do povo hebreu no Antigo Testamento, nós já vimos isso. Então, por isso que todo o Antigo Testamento, ele tem, na sua essência, a função de nos mostrar o que irá acontecer em Cristo Jesus. Todas aquelas coisas são com relação a Cristo, ele mesmo disse. Então, nós temos aquelas duas posições no Antigo Testamento. A primeira, Deus tira o povo do Egito. Mas o que o povo começa a fazer? O povo começa a caminhar, começa a ver as dificuldades. Estudamos isso com tantos detalhes, né, nas 42 jornadas no deserto,
todas elas com lições preciosas e tremendas. E o povo começa a andar, e o povo começa a murmurar, e o povo quer voltar, e Deus traz juízo, e o povo segue, o povo se afasta de Deus de tal maneira, quando eles se esquecem da obra de Deus, ali depois de Josué, entramos no período de Juízes. O período de Juízes, irmãos, é mais ou menos o que nós vivemos hoje. Cada um faz o que acha certo. Se isso não é a realidade hoje de igreja, o que mais é, irmãos? E o que Deus faz quando isso acontece? Deus vai provendo algum tipo de maneira para que o povo se renda, para que o povo se arrependa. E Ele vai lidando pacientemente com esse povo, suportando até mesmo as falhas daqueles que Ele mesmo levantou. Por exemplo, Sansão, que era um juiz que caiu, e depois foi restaurado, e na sua morte, então, ele salvou mais do que na sua vida. Mas o povo segue, irmão, sempre com essa dura. Mas o que é essa dura serviço? Então Deus os envia para o cativeiro religioso ou o cativeiro babilônico. Mas o povo não termina a história lá. Deus desperta uma parcela, veja, isso é muito importante, irmãos. Todo o povo estava no cativeiro religioso. Deus desperta uma parcela, mais ou menos 800 mil pessoas. Desses que foram despertados, somente 50 mil retornaram para aquilo para o que foram despertados. Ainda em 3 levas, é como se nós pensássemos assim: deixa a primeira leva aí, se eles não morrerem, nós vamos. Porque eles estavam indo para uma terra sem muro, desolada, cheia de bestas feras, exposta aos inimigos. A Bíblia não diz isso que eu acabei de dizer, mas nós podemos pensar assim, que certamente, irmãos, passou no coração de alguns isso. Deixa essa primeira leva aí, se eles sobreviverem, nós vamos. Depois foi uma segunda leva, e depois uma terceira leva. Então muitas poucas pessoas puderam, de fato, sair da religiosidade da Babilônia e experimentar prontidão, como nós vimos no contexto aqui. Prontidão não é ausência de pecado, é um coração contrito e quebrantado que se arrepende, se dobra e se levanta e segue com o Senhor, Não fica prostrado, ele se levanta e segue. Então nós já vimos isso na história do povo. Deus então enviou o povo, permitiu que o povo lá fosse para lá como juízo por conta dos seus próprios desejos do povo, mas Deus os tira de lá. Nós temos isso então, os teólogos chamam do tempo da restauração, O irmão João citou isso na quarta-feira ali, os livros Esdras, Neemias, e tantos outros ali, Esther e depois os profetas, para esse contexto de restauração com lições preciosas. Então, irmãos, isso que aconteceu literalmente lá, está acontecendo agora, na história. Eu queria que você abrisse comigo, na carta aos Hebreus, capítulo 12. Verso 26. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Esse aquele é o nosso Senhor Jesus, Nos últimos dias nos falou nele. Então o que está dizendo aqui, irmãos? Esse verso 26, ele aponta justamente para o que está acontecendo com a realidade da igreja. Porque quando fala para a terra, ele toca as ações naturais, O controle de Deus sobre esses eventos naturais, obviamente, sem eximir a responsabilidade do homem, Mas quando ele fala do céu, aqui em Hebreus, ele está falando daquilo que se chama igreja, ou da cristandade de um modo geral.
Então haverá um momento futuro que esse abalo será definitivo. Mas, irmãos, ele já tem sacudido essa grande árvore, né? Essa que se tornou então um lugar que os demônios vêm fazer os seus ninhos. Aquela semente de mostarda que cresceu de uma forma desordenada e se tornou uma grande árvore. Isso nunca poderia ter acontecido, porque a mostarda não é uma árvore, ela é uma hortaliça. Assim como o fermento leveda a massa, e a massa assume uma forma falsa. Se você tira o fermento da massa, o que acontece? É isso que o Senhor está fazendo. Ele está sacudindo essa grande árvore. Ao sacudir, os demônios vão voar e os filhos vão cair de joelho. Assim cremos. Então isso está acontecendo. Então o Senhor tem sacudido tudo isso, irmãos. Esse sacudir do Senhor, que é positivo, está aumentando. Só que, para que nós amenizemos esse balanço do Senhor, o que nós fazemos? Nós vamos deixando o Senhor de lado e vamos colocando escoras religiosas para nos mantermos firmes nas nossas próprias convicções. Então nós precisamos deixar o Senhor abalar a nossa realidade, deixar Ele mexer com a sua vida. Às vezes o Espírito quer tocar em algo, mas irmãos, quando Ele tira uma escora, uma bengala, nós já temos duas bengalas para estarmos apoiados. Essas bengalas, escute bem isso, é a sua experiência com o Senhor. Essa experiência precisa receber vivificação todos os dias. Por isso que nós não nos ajuntamos e nós não vivemos com base em testemunhos particulares. Não que eles sejam ruins em si, mas nós não podemos nos escorar nisso. Porque hoje eu dou um testemunho positivo, amanhã eu dou um testemunho negativo. Então nós nos apoiamos no testemunho de Deus. Vimos há poucos dias. Então, quando o testemunho de Deus está sendo tirado, nós estamos colocando várias coisas para manter a estabilidade do nosso ajuntar. E aí, irmãos, tudo parece que vai fluindo muito bem. E o Senhor, Ele, felizmente, por um aspecto, Ele tem paciência com essas nossas atitudes. Mas o desejo dele é sacudir a minha e a sua vida, para que aquilo que não é dele seja tirado e permaneça somente à vontade dele. Mas ele não fará isso sem o seu desejo, sem a sua cooperação. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Só que quando ele fala em algo que nós consideramos uma escora firme, quem sabe uma concepção doutrinária, quem sabe uma experiência firme com Ele, quem sabe uma posição que é intocável para você, então nós arrefecemos e falamos, não, essa não é fala de Deus, essa é fala de homem, essa é fala da carne, essa é fala da minha cabeça. Não, irmãos, o Senhor quer nos libertar da Babilônia religiosa, o Senhor está fazendo isso. Agora, como Ele está fazendo isso? Como um ladrão. Como um ladrão. Ele entra na sua vida de uma forma discreta, porque assim é o nosso Senhor, discreto, e Ele se estabelece ali. E Ele aguarda que você e eu percebamos que é Ele que está ali. É Ele que está tocando naquilo ali. É Ele que está te dando aquilo ali. É Ele que está retirando aquilo ali. Ah, mas como que eu vou perceber? Irmãos, a unção que dele recebestes permanece em vós. E ela é verdadeira e não mente. Por quê? Porque o Espírito está dentro de cada filho.
Agora, o quanto nós temos alegrado o espírito ou entristecido o espírito? O que mais entristece, digamos assim, a Deus de um modo geral, é colocarmos coisas no lugar de Cristo, ações no lugar de Cristo. Irmãos, aqui entra tudo. Uma boa palavra pregada que não tem Cristo como centro, um louvor muito bem cantado que não tem Cristo como centro, uma oração muito bem feita que não tem Cristo como centro, um grande ajuntamento muito bem estabelecido, com todos os cronogramas, ordens, eventos anuais, agenda, calendário, isso e aquilo, muito bem estabelecido, a parte de Cristo. Então, se os irmãos perceberem, há um grande movimento nessa direção. E não estou dizendo que toda a igreja, entre aspas, grande, é a Babilônia. Não, porque a Babilônia ela tem um significado muito maior do que A ou B ou C, no que toca a parte espiritual. No que toca a religiosa, provavelmente há um ponto específico, sim. Tá? Então, o que eu quero dizer nesse primeiro ponto, a salvação, é que Deus deseja tirar o povo da Babilônia. Porque a Babilônia será julgada e condenada no tempo certo. Letra B, glória. Mais uma vez vamos pegar alguns versos, então agora dentro da letra B, e depois vamos dar uma pequena definição para esses versos. Então, glória, na frente, Deus satisfeito. Isso talvez seria uma definição linda de glória, né? Porque glória aponta para o próprio Filho, né? Mas o Filho plenamente glorificado, e isso é tremendo, a gente sempre que toca nisso move os nossos corações. Ele só o é plenamente glorificado quando ele estiver em plena união com a sua esposa. Por que é assim? Porque o filho precisa da esposa? Não, por conta do reto decreto de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele decretou que a plena glória para Deus, a plena satisfação de Deus, o Pai, é ver o seu filho contraindo núpcias com a sua noiva. Então, Deus satisfeito. Como que isso vai se dar? Então vamos lá, vamos anotar alguns textos. De novo, verso 2, você agora coloca o julgamento da grande meretriz, que está aí, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição. Então, a primeira coisa que vai começar a gerar essa plena satisfação em Deus é o julgamento da meretriz. Depois, no verso 3, nós falamos aleluia, e agora vamos falar, e a sua fumaça, a palavra fumaça aí, irmãos. Essa fumaça vem de onde? Desse juízo da meretriz. Fumaça. Então ela sobe do juízo da meretriz. Agora sim, irmãos. Verso 5. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Irmãos, essa voz aqui é a voz do Filho. Lembra que o irmão João trouxe ali os dois tronos em Apocalipse 4 e 5? Vou colocar dois, porque, irmãos, não consigo ainda separar. Como eu falei, há um homem assentado no trono, e esse homem é o próprio Deus. E eles estão ali, pai e filho, assentado no trono. Quem nós vamos ver no trono? O Filho. Por quê? Porque o Filho é a glória, é o resplendor da glória. Então não adianta a gente querer buscar o Pai. Nós vamos ver o Filho. Então essa voz, irmãos, do Filho, é a voz que nós temos aprendido ali em Hebreus. Nesses dias últimos, nos falou no Filho. E o Filho, ele vai falar o quê? Ele vai falar sobre essa
relação toda, né? Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então esse julgamento da grande meretriz, ela vai começando a acontecer. Se você for a João, pode anotar esse texto, nós não vamos ler lá, Evangelho de João, capítulo 3, verso 19, né, vai falar desse julgamento. Deixa eu só ler para os irmãos, não precisa abrir. João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então veja, dentro desse contexto que estamos estudando hoje pela manhã, há uma voz de Deus falando. E este é o julgamento. Desde quando essa voz está falando? Desde o momento que o Senhor Jesus recebeu a promessa e derramou. É a voz do Espírito, mas a voz do Espírito é a voz do Filho, que fala sobre o Filho, é o próprio Filho se falando, ou se revelando. Então essa voz, irmãos, está aí, falando a cada coração, falando de uma forma direita, como Deus pode ser satisfeito. Então começa com esse: dai louvores a Deus, dai louvores a Deus. Não é isso que nós estamos buscando transmitir aos irmãos sempre? Centralidade de Cristo. E aí nós temos o verso 6, olha algo se completando nessa satisfação de Deus. Aí a expressão: pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. O que nós temos aí? Esse reino. Aqui, irmãos, ele está apontando para o reino milenar. Então, esse reino, esse momento que o Filho vai reinar, e note de novo, irmãos, o Filho nunca vai reinar sozinho, porque Deus não se divide, Deus não se separa. Não pensemos que o Filho vai estar na terra reinando e Deus vai estar no céu. Não, onde o Pai está, o Filho está, o Espírito está. É assim que funciona. Ah, mas como que pode o Filho estar na terra e o Pai está no céu? Vocês lembram? O Senhor Jesus nunca disse que esteve na terra. Ele sempre esteve no seio do Pai. Porque onde um está, o outro está. Nós sabemos que houve só um tempo de separação. Mas ainda assim, irmãos, ainda assim, nós sabemos que o Pai estava olhando e o Filho estava olhando. E só havia entre eles o meu e o seu pecado, até o tempo que foi julgado, e então a comunhão retorna plena, e o Filho é ressuscitado pelo Pai como rei, desce como rei, sobe como rei. Mas sempre o tenho à minha direita. Essa é a satisfação do Filho, que gera a satisfação do Pai. E aí então, o verso 7, nós temos a expressão então simples da bodas do Cordeiro. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Então aí nós temos essa satisfação eterna, né, que vai depois ser expandida aí para o capítulo 20, 21 e 22, essa satisfação eterna do Pai, do Filho e do Espírito Santo e a igreja. Então, irmãos, o que toca a glória e essa satisfação plena de Deus, toca esse fazer do Filho, esse fazer do Espírito, movendo a igreja para essa vida plena de união eterna. Então isso vai acontecer. Essa é a satisfação plena de Deus. E aí um texto então para essa letra B, apenas um texto, só anote, eu vou ler aqui com algumas considerações. É um texto que conhecemos muito. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. E a todos nós, aí irmãos,
Nós temos que ter cuidado com esse nós. Porque no que toca à posição, sim, todos que creem podem desfrutar do que nós vamos acabar de ler. Mas será que de fato todos estão desfrutando disso? Então a todos nós, esse nós pode ser limitado por nós mesmos, por nossas respostas. Então quem poderia ser verdadeiramente esses nós? Quem tem vivido fora da Babilônia. Porque com o rosto sem véu, esse é o sentido que continua lá, e a todos nós com o rosto sem véu, ou o rosto desvendado. Então, se ainda há um véu sobre a sua cabeça ou a minha cabeça, nós não conseguimos ver a realidade. Essa relação do véu, irmãos, ela é muito séria nas Escrituras. E ela toca a centralidade da religiosidade, que estava estabelecida até o tempo que o véu foi rasgado de cima a baixo. Ainda havia aquele véu que separava, que fazia separação. Mas em Cristo não há essa separação no que toca à posição. Mas, irmãos, nós precisamos, de fato, sondar os nossos corações, porque o texto continua: contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Aí está a satisfação de Deus, sermos transformados de glória em glória na imagem do Filho. Agora a pergunta é, irmãos, e aqui não precisa resposta, é uma pergunta retórica: será que todos têm contemplado, e aqui eu vou usar uma expressão para ser menos radical, unicamente a glória do Filho? Porque não há outro caminho de sermos satisfação para Deus, senão contemplando a glória do Filho. E aí agora eu vou ser radical, senão contemplando unicamente a glória do Filho. Então, se não há essa contemplação, irmãos, nós não vamos satisfazer a Deus. E isso acontece como? Como pelo Senhor, o Espírito. Então, se nós entristecemos o Espírito com as nossas atitudes, nós não podemos, ao mesmo tempo que estamos entristecendo o Espírito Santo com a dureza do nosso coração religioso ou com as nossas atitudes pecaminosas, nós não podemos dizer que com essas atitudes, entristecendo o Espírito Santo, nós continuamos contemplando o Senhor. Isso é paradoxal, porque é só o Espírito satisfeito, em alegria, é que nós vamos poder continuar progressivamente contemplando a glória do Senhor. Por isso que nós temos aquele texto de Efésios capítulo 4, verso 30, anota aí, Efésios 4, verso 30, até Efésios 5, verso 21. Você vai ler esse texto e você vai descobrir ali o que faz o Espírito Santo feliz e o que faz o Espírito Santo triste. Está muito didaticamente escrito ali. Isso entristece e isso alegra. Se você está com mais ações ditas ali que entristece o Espírito Santo, se eu estou com mais ações que entristecem o Espírito Santo, como está a minha contemplação? Na mesma proporção. Então, a vida cristã ela é muito prática, irmãos. Nós precisamos ler a palavra para nós. E precisamos ser sinceros. Lembra de Hebreus? Aproximemo-nos sem cera. E aí nós temos duas grandes ceras na nossa vida, né? A cera do pecado e a cera da religiosidade, que são duas relações que nos impedem de contemplarmos a Cristo. Então que o Senhor nos ajude. E para finalizarmos então, letra C. Poder. Na frente, autoridade e juízo pleno de Deus. Então vamos ver de novo alguns versos com relação a essa letra C. Poder,
autoridade e juízo pleno de Deus. Talvez aqui vai ajudar a esclarecer um pouquinho mais a letra A e a letra B, para fecharmos o quadro. Então, no verso 2, novamente, a parte final aí, a letra C, né, ou a parte C, né, do verso 2, e das mãos dela, né, da grande meretriz, vingou o sangue dos seus servos. Né? Então, essa expressão aí, vingou o sangue dos seus servos. Então, isso vai acontecer, né? Isso já aconteceu no fato, né? É por isso que nós celebramos a mesa, né? Por conta da realidade aí, desse perdão que a igreja recebeu, né? Mas então, Deus vingou o sangue dos seus servos. Irmãos, guarde o seu coração com paciência para aguardar esse momento. Ao Senhor pertence a vingança. Guarde o seu coração, porque uma das maiores ou piores atitudes de um cristão é querer estabelecer justiça própria. Irmãos, em qualquer nível que seja, qualquer nível, desde o maior ao menor, coisas simples, nós queremos, não, isso eu tenho direito. Irmãos, ter direito é algo real. Agora, se fazer valer desse direito é algo que não precisa acontecer na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Então, como disse, guarde o seu tempo. A vingança pertence ao Senhor. Não julgue o outro. Não aponte para o outro. Não diga que o outro está errado, você está certo. Não diga que você está certo e o outro está errado. Aprendamos a nos acolher, a nos ajudar com paciência. Porque haverá uma vingança futura, mas há um cuidado do Senhor agora também. Toda vez que você for olhar para o outro, verdadeiramente olhe para você. Se o Senhor fosse agir com você, como você age com o outro, será que sobraria alguma coisa de você e de mim? Verdadeiramente, irmãos, sinceramente, nas suas intenções, nas suas projeções, nas suas pré-ordenações de atitude, só você e você, considere isso diante do Senhor, para que nós possamos nos ajudar. Verso 3, a expressão final aí, pelos séculos dos séculos, isso quer dizer o quê? Definitivamente. Então essa autoridade e juízo pleno de Deus será instaurada definitivamente. Esse vingar é um vingar pleno, completo, estabelecido. E aí então, verso 7, dentro desse contexto então de juízo e autoridade de Deus, talvez a parte que é mais importante para nós, porque nós não estamos muito preocupados com a meretriz, deixa que o Senhor vai cuidar dela. Mas no que diz a nós? Primeiro, verso 7 então, alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Irmãos, você a si mesmo já se ataviou. Isso é verdade para você? É verdade para mim? Nós temos pegado aquilo que o Senhor tem nos dado e temos nos vestido. Lembra de Efésios 4? Deixando o velho para trás, renovando o espírito do nosso entendimento e nos revestindo do novo homem. Então, no que toca a autoridade e juízo, nós participamos. Então, às vezes nós estamos preocupados, por que Deus não julga a grande meretriz? Mas fica tranquilo, irmãos. Ele vai julgar no tempo dele. No que toca a nós, foi dado a nós nos vestirmos. A responsabilidade é nossa. Se nós queremos ter participação nessa autoridade e nesse juízo, se nós queremos ter poder, então nós precisamos nos vestir.
E essa é uma ação individual no que toca a sua experiência com o Senhor e, obviamente, corporativa no que toca a nossa comunidade nesta cidade. Então, nós estamos nos cobrindo com as vestes do Senhor? Ou nós pegamos a veste do Senhor, puxamos para cima de nós e deixamos o pé descoberto para todo mundo ver a sujeira do nosso pé? Então, a si mesma se ataviou. Responsabilidade. Agora, como é possível isso, irmãos? Diz para mim. Será que é por conta das suas obras que você será coberta da sua vergonha? Aí temos o verso 8 para completar. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, mas foi-lhe dado. Então, se você pode dizer assim, olha, eu estou me vestindo, por que você está se vestindo? Porque foi te dado condições para se vestir. Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Como isso é possível? Verso 13. Por quê? Por que isso é possível? Porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar. De que jeito? Segundo a sua vontade, de acordo com o que Ele estabeleceu. Então, se queremos participar desse maravilhoso momento, aonde Deus manifestará a sua satisfação com o seu Filho reinando na terra, com a sua noiva, nós precisamos nos vestir. E a boa notícia é, foi-lhe dado o vestido. Um mesmo irmão, que disse aquilo antes, diz isso aqui: o vestido seu está no cabide, pronto. Você só tem que ir lá pegar o vestido e colocar. Mas cada um tem que ir lá. É por isso que você sai do seu lugar e vem aqui na mesa. Esse é o sentido de vir aqui na mesa. Você está dizendo assim, não, eu me proponho a ir lá e reconhecer que eu sou pecador perdoado. É por isso que você não recebe aí, porque foi lhe dado participar da mesa. O Senhor Jesus te chamou, Fiel é aquele que nos chama à comunhão do seu Filho. Ele vai aqui, se coloca em cima da mesa e te chama. O que você tem que fazer? O pão e o suco de uva, ou o vinho, dependendo do contexto, não vai até você, como ia na religiosidade. É você que tem que vir até aqui. Então são pequenos atos que no aspecto espiritual fazem toda a diferença. Que você está confessando, do momento que você vem de lá até aqui, você está confessando que você reconhece o corpo de Cristo. Ele foi partido para que você pudesse ser unido a Ele. Então, terminando, finalizada então a tão grande salvação, estabelecido e distribuído a glória de Deus, instaurado o seu poder, o que nós temos? Vamos ler então os versos 9 e 10 para encerrarmos. Então me falou o anjo, escreve. Está vendo, irmão, agora? Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Só para o seu registro aí, irmãos, no verso 17, olha aí, Apocalipse 19, 17, então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus.
Então nós temos duas ceias aí, tá vendo? Só para seu registro. A ceia do Cordeiro para os seus servos. E a ceia das aves. Mas essa ceia, irmãos, é a ceia de Deus. Não tem nenhuma relação conosco. Tá? Então nós temos o tribunal de Cristo, que é a figura da ceia, ou realidade da ceia do Cordeiro, aí, paralelo à ceia do Cordeiro. E nós temos o trono branco, que é a realidade, talvez, aí da ceia de Deus. Né? Então não estejamos nós lá, porque nós somos os bem-aventurados que já temos mantido o nosso coração de prontidão, para que nós possamos apegar o Senhor quando Ele entrar no nosso meio ou na nossa vida como ladrão. Vamos orar. Pai, mais uma vez te agradecemos. Supre, Senhor, as debilidades, perdoa as nossas incapacidades, ó Pai, aquilo porventura, ó Deus, que não provém de Ti, Senhor, que não haja lugar em nossos corações, mas, Senhor, aquilo que for fruto do Teu trabalho, do ministrado do Teu Espírito, que possa cair em boa terra e produzir fruto, Senhor. Nós cremos pela fé, e assim andamos, sabendo que a Tua palavra é viva e eficaz, ela é poderosa. É por isso que nós nos rendemos ao Senhor. Guarda-nos, orienta-nos. Nós nos colocamos aos Teus pés em gratidão. Desejamos, Senhor, perceber a Tua visitação. Bendito sejas para todos sempre. Amém.